Sejam bem-vindos ao Evercast. Hoje eu estou com o campeão de 2022 da Porsche Cup, Gustavo Zanon. Ele que, assim, a gente já abre aqui o Evercast, Zanon, com a bomba, assim. A primeira vez que você competiu na Porsche Cup, você foi campeão. Assim, eu posso deixar isso claro para as pessoas que você, além de ser pé quente, entrou para ganhar, né? Cara, claro que eu não comecei a etapa com esse objetivo de ganhar. Basicamente, eu comecei porque eu sou um cara que gosta de desafio. Sim. Então, minha vida inteira, a gente vai falar disso, né, durante esse Evercast, mas a minha vida inteira eu não aguento ver um desafio que eu quero ir lá, eu quero provar que eu sou capaz de realizar aquilo ali. Minha vida inteira foi isso. Uhum. E a Porsche foi exatamente igual. Eu falei, cara, nunca andei num carro, nunca sentei num carro de corrida, por que não sentar num carro de corrida? Qual é a minha limitação? Até onde eu consigo chegar? E o resto a gente vai falar aqui durante o Evercast. Mas assim, aí tá, o primeiro convite que você teve para entrar num carro competitivo foi o kart. Como eu expliquei, eu sou triatleta, já fiz um Iron, 8 meio Ironman, entre outras provas, e por causa da pandemia não estava tendo prova. E aí eu achei um hobby que era o kart. Eu já tinha um kart lá perto de casa, comecei a andar no kart, comecei a gostar do automobilismo, e eu tenho uma conexão com o Nelsinho Piquet Jr. E eu falei isso pra ele. Ele falou, cara, para com isso. Eu vou te já competiu Fórmula 1, um cara foi fora campeão de da série. Fórmula E, o primeiro campeão, correu NASCAR, correu tudo que você pode imaginar. E ele falou, cara, eu tenho um negócio que é mais legal pra você. Vamos lá que eu vou te apresentar. E aí foi onde ele me levou na Porsche. Falou, cara, isso aqui é uma categoria onde a grande maioria dos pilotos são empresários, igual a você, que gosta de correr. E aqui eles quebram essa categoria por experiência de piloto, né? Então você não vai entrar já correr com os melhores, você vai entrar e disputar com pessoas ou que estão começando, ou que tem, ou que continua ali, ou com uma idade avançada, mas você vai disputar com uma galera que também é amadora, assim, né? Sim, mas aí na sua porta de entrada ali, a primeira competição deve ter batido uma adrenalina fora do comum ali para você. Claro que assim, entrar numa Porsche, assim. Quando ele falou isso, ele chegou para mim e falou, só que é o seguinte, nós vamos organizar tudo. Então eu tenho o cara que vai te treinar, chama Rafael Martins, é um moleque que, cara, tem 22 ou 23 anos, passou por kart, campeão em tudo, foi até a Fórmula 3 na Europa, e por falta de dinheiro mesmo, né? Pra você correr hoje numa Fórmula 2 é quase 2,5 milhões de euro ano. Nossa. Então, cara... E a cada perda que você possa ter no carro... Vai pagando. Vai pagando. Aí ele falou assim, ele vai te treinar. Então, o que ele falar, você vai fazer. Aí ele chegou e falou, primeiro, vamos montar um simulador na tua casa, porque o tempo que você tem dentro do carro é muito, muito curto. Ah, tá, de carro ali, né? De na treino. Pista, né? Então nós vamos montar um simulador que é exatamente igual. Eu corro... A mesma pista? Tudo igual. Nossa. A forma de dirigir, o jeito de frear é exatamente o carro. E você vai treinar lá, a gente vai montar uma agenda, a gente vai andar de kart junto, Seguinte, você tem que estar disposto a aprender. Eu falei, cara, tô dentro. Isso em que intervalo de tempo? A Quanto gente tempo tá você falando teve? isso de novembro do ano passado. Certo. Novembro do ano passado a gente alinhou tudo isso, fechei com a Porsche, começou, se eu não me engano, o primeiro treino oficial da Porsche foi em março ou abril. Nossa. Aí foi o meu primeiro contato de fato com o carro. A gente teve 2 dias em Interlagos sem corrida, só treino. Já começou a sentir o espírito, né? Cara, aí, por mais que, né, o simulador é igual, só que não tem o risco de vida... Não tem, se eu bater o carro, eu vou ter que pagar, né? Não tem todo esse rolê. As variáveis. Assim, bati, eu dou um reset no jogo, começa de novo. Lá e chegou a acontecer de você no simulador ficar numa situação que você já imaginou, isso daqui vai se tornar real daqui a poucos meses.
Aí você se cobrou muito. Muito. Só que o simulador, ele leva num nível hoje tão alto que a gente analisava a telemetria no simulador como se fosse real. Para quem está assistindo pela primeira vez, às vezes não sabe o que é telemetria. Telemetria, basicamente, é a gente analisar em todas as curvas alguns indicadores. Quais indicadores? A hora que eu freiei, a força que eu fiz no pedal do freio, a posição do volante, a hora que eu tirei o pé do freio, a hora que eu acelerei, quanto eu acelerei, que marcha que estava o carro. Então a gente consegue pegar toda analisar a inteligência o detalhe. Disso. E aí eu consigo comparar os meus indicadores com os indicadores do meu técnico, do meu profissional. Para saber o seguinte, será que dá para eu frear mais dentro? Será que eu como se ele fosse ele faz a corrida dele. Vira um gráfico, a gente dá 2 voltas, a gente junta as voltas e a gente olha o gráfico para saber onde ele freia, quanto ele freia, onde ele acelera, quanto ele acelera, que marcha, tudo isso. Então no simulador a gente trabalha assim e na vida real todos os pilotos trabalham assim também. Sim. Então quando eu ia para a pista, ele andava primeiro que eu, a gente pegava o gráfico dele, depois eu andava e a gente comparava o gráfico. Além disso, a gente ainda tem as imagens on-board. Então eu tenho a câmera que filma eu dirigindo. Então da cabine, né? A da cabine. Então a gente conseguia analisar eu dirigindo o que eu tinha que melhorar. Talvez. Onde eu tinha que melhorar. E deve ser uma força ali nas curvas, né? Essa chamada que você talvez não tivesse a cancha, né? A experiência que você começou a ter ali. Porque eu não sei se o simulador ele dá a mesma força. Ele recria isso. Ele recria isso. E ele é muito mais sensível. Por quê? O carro, quando você vira um carro e esse carro ele quer perder a traseira, né? Você sente que o carro está querendo perder a traseira porque tem uma força G que está te jogando e você está sentindo que a traseira está saindo. O simulador ele não tem isso. Só que ele replica a sensibilidade do volante. Só que o que é interessante, a sensibilidade do volante ela vem antes do que o carro perder a traseira. Uhum. Então você consegue ficar mais preparado. Então, por exemplo, o que eu fui sentindo no decorrer do ano? Antes do carro querer perder a traseira, eu já sabia que ele ia perder a traseira, porque eu sentia no volante. E com isso, você corrige, né? Porque o que é o mais difícil para quem tá do zero, que era a minha situação, para quem vai correr? Deixar o carro escorregar, porque ele escorrega. Ele perde a tração com a Cara, com a você pista fez com uma curva para cá. É drift. Ele vai querer sair a traseira. Se você falar, não, vem mais pra cá, ele vai rodar. Ele vai terminar de rodar, porque eu tô virando. A traseira tá querendo vir pra cá. Se eu fizer isso daqui, ele termina de rodar. Então, se ele quer vir pra cá, eu tenho que jogar o volante ao lado que a traseira tá vindo. Que deixa ele ir lá. Ele quer ir lá, beleza, vamos lá. E aí o carro anda de lado. Então, por isso que você vê várias cenas que você olha e parece que o carro andou de lado. Ele literalmente andou de lado. Faz um movimento que realmente é porque o drift é o exagero, né? Porque o drift o cara joga a traseira e faz o contra-esterço, aí ele anda de lado. O carro, ele não chega a fazer isso, mas ele anda basicamente de lado, assim. Nossa. Isso começou, assim, eu acredito que deve ser um vício. Você começar ali... Você já começou a sentir esse vício no simulador, mas quando você... Como é que foi aquela sensação de você encaixou o capacete e pum, caraca, eu vou competir no Porsche Cup. Eu acho que eu lembro assim, parece que foi ontem, assim, o pior cenário foi largada. Porque, cara, é todo mundo junto. Público, todos os carros estão ali a 100 e poucos por hora, né? Porque eles largam um atrás do outro. Certo. E, apagou o farol, tá valendo, meu amigo. Então apagou o farol, todo mundo acelera. Tem alguém botando o cara pro lado e você olha o cara do teu lado, porta encostando, retrovisor encostando. Você fala, caralho, o que eu faço? Aí curva chegando, ninguém desacelera. E no simulador não tem a corrida. Não tem essa situação, né? Uhum. E não tão real, barulho, né? Aquele barulhão dentro do carro. Fumaça branca. Aí você fala, cara, onde eu me meti, né? Então, claro que nas primeiras eu fui muito mais cauteloso, perdi algumas posições por isso. E com o tempo você vai se acostumando com aquela situação. Só que, cara, é aquela situação de adrenalina na veia que passou depois de 15 minutos você fala, eu quero essa sensação de novo. É uma droga, não tem como. Sim. Então você teve aquela emoção, o coração disparou,
Aquela euforia acabou só, puta, eu preciso ter isso daqui de mas novo. a sua base do triatlon, você, a partir, sei lá, do primeiro quilômetro, já começa uma liberação muito forte de endorfina, adrenalina, e lidar com isso pra você, isso te ajudou, né? Demais. Eu acho que o triatlon, ele trouxe muita coisa boa pra dentro do automobilismo. E você começou no triatlon como? Eu comecei no triatlon há uns 8 anos atrás. Eu pesava quase 90 quilos, 87 quilos. Mano. E eu fui num médico cardiologista. E o que é engraçado, eu não me preocupava com o meu peso. Não era algo que me incomodava. E aí eu fui no cardiologista, o cara falou, velho, você vai morrer, velho. Você tem 29 anos, você tem um corpo de um cara de uns 60 anos. Triglicérides, colesterol, você precisa fazer alguma atividade. E aí esse cara, que chama Luiz Ernesto Sandimori, falou, cara, vamos começar a pedalar, eu pedalo, você vai gostar. E eu comecei a pedalar por causa desse cara. E aí do pedal eu comecei a correr, que ele tinha feito maratona, comecei a nadar, e aí um amigo meu, que é o cara que me treina até hoje, chama Rangel Rodrigues, falou, cara, vamos fazer um Ironman. Que, pra quem não sabe, gente, é uma competição que, assim, é loucura a quantidade da... Eu conheço até, inclusive, mandar um abraço pro Bergamini, que compete também no triatlon, e assim... É um negócio absurdo. Qual é a Você métrica? nada 3,8 quilômetros. Isso em mar, né? Em Só mar, pra galera em saber mar. aqui. Pedala Que é muito mais 180 difícil. quilômetros e corre 42. Nossa, Esse mano. é um Ironman. Isso é muito doido. E o seu primeiro Ironman, você conseguiu completar ele? Fiz em Floripa em 2017. Demorei 10 horas e 18 minutos para acabar a prova. Mano do céu. E aí, cara, eu não entendi, né? Quando o cara falou, vamos fazer um Ironman, falei, cara, vamos jogar bola? Tipo, pra mim era isso. Falei, vambora. Não tinha noção Não da tinha proporção. noção da proporção nem da quantidade de treino. E aí foram 2 anos pra eu fazer a prova. Ah, tá. Você já tinha como meta participar de uma prova. E aí, 2 anos, vou me preparar pra isso. Então, Aí a primeira lá, você não tinha ali... clareza que você conseguiria completar, né? Cara, você tinha feito antes, nos treinos você completou? Você tem um processo, né? Então, por exemplo, eu não saí do zero com Ironman. Sim. Eu saí do zero para um sprint, que é um Sim. triatlon curto, um olímpico, aí um meio Ironman, ou às vezes as pessoas fazem um 1.100. O olímpico, ele não chega a ser nem um meio Não. Ironman? O olímpico você nada 1.000, não é 1.000? 700, acho que é Nossa. 1.500, pedala 40 e corre 10. Não chega nem a ser Não. metade de um Ironman. Não é nem metade do Ironman. Só que, cara, são provas totalmente diferentes, né? Qual que é o mais difícil? Não dá pra você falar, porque o cara que vai fazer um olímpico, Ele faz ele com vai uma fazer numa pressão, intensidade muito maior do que o cara que faz um meio e assim por diante. Sim, Então, mas mesmo assim, pra quem tá começando, isso é porque ele é um atleta também, aí ele conseguiria fazer, mas pra quem tinha uma vida sedentária, Sim. talvez, antes, e conseguir mudar isso e chegar ao Ironman, você teve que ter uma disciplina colossal, né? Assim, e essa disciplina veio de onde? Então, eu sempre fui um cara que gostei de esporte. Sempre. E eu voltei pro esporte depois de velho, por quê? Eu acho que isso que é interessante da galera que tá assistindo. Eu tive uma carreira muito legal dentro da minha empresa. Então, eu peguei uma empresa familiar com uma dívida de quase 500 mil reais. E minha meta, quando eu peguei a empresa, era acabar com essa dívida. E eu já trabalhava nessa empresa desde os 14 anos, então eu vivi lá dentro. Sim. E, cara, eu falei, eu não quero mais essa vida. Que era, tipo... A grande maioria das pessoas já passaram por isso, que é, tipo, cara, conta vencendo, você tem que jogar pra frente, você pegar dinheiro no banco. Eu falei, cara, eu preciso... Isso aqui não pode ser assim pro resto da vida. Não deve ser normal. Até pelo estresse, né? Estresse demais. Aí eu falei, cara, vamos mudar. E a gente foi a primeira corretora de seguros a ter franquia. A gente lançou isso no mercado. Franquear, né? Franquear a corretora de seguros. Não existia isso. A gente foi lá e franqueou eu e meu irmão. Só que meu objetivo, na época, era muito claro. Era, cara, nós vamos franquear isso. Hoje a gente já é uma grande corretora, mas está com dificuldade. A gente vai conseguir passar por essa situação, mas meu objetivo era muito claro, era quitar aquela dívida. No momento que eu quitei a dívida, eu perdi um propósito. Porque eu falei, relaxa, né? Eu falei, cara, eu lembro um dia que eu sentei com meu irmão, falei, eu quero vender tudo. Como assim quer vender? Eu quero vender a empresa inteira.
Falou, mas cara... Eu falei, E eram vocês que tinham que ter a decisão. eu e ele. Eu falei, perdi o tesão, mano. Não sei o que é. Ele falou, cara, vai atrás pra ver o que tá acontecendo. Não é normal. E foi daí que eu fui pro esporte. Então o esporte, pra mim, ele foi uma válvula de escape. Pra tentar encontrar o meu propósito. Claro que o meu propósito não estava dentro do esporte. Mas o esporte, ele me trouxe tantas coisas que hoje, né, eu uso no meu negócio, como a disciplina, como os indicadores que a gente falou agora um pouco do automobilismo. Tem uma conquista. Tem uma conquista, tem um prazo para as coisas acontecerem, né? Não é do dia para a noite. Uhum. E o esporte me trouxe isso. Então veio disso daí, junto, calhar com o meu problema de saúde. Como eu falei lá atrás, estar acima do peso não foi algo que me incomodava, nunca me incomodou. Sim. E o problema é esse. Muitas pessoas elas não tomam uma decisão porque não incomoda o suficiente. Agora, o que me incomodou? O cara falou, velho, você vai morrer. Aí falou, pô, agora o game tá diferente. Aí agora é a sua própria vida. Aí você virou sobrevivência. Aí o termo que ele usou foi muito forte. Cara, é uma bomba relógio o que você tá vivendo. Pode a qualquer momento estourar. Pode a qualquer momento acontecer. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, então eu preciso mudar. E foi dali que começou a mudança. Sim. Então, não encontrei ali o propósito. As pessoas, pô, mas e esse propósito? Encontrei depois, né? Eu acredito que às vezes você tem que se afastar um pouco para você ter uma visão de fora, para você entender realmente onde você está inserido. E eu entendi que o negócio que a minha família criou, né, que me deu tudo que eu tive na vida, cara, não posso reclamar nada. Tipo, eu estudei em escola boa, eu morei fora, eu até brinco, eu não tenho uma história triste para contar. Sim. E que realmente trouxe tudo para nossa família, a gente teve condição de transformar aquilo ali em algo que hoje faz isso para outras famílias, que é franquear. E eu fui entender isso um dia numa convenção da Segurauto, que a gente faz todos os anos. Uma franqueada veio falar comigo, falou assim, Gustavo, eu preciso Antes falar ela não era franqueada? Ela comprou a franquia, trabalhou ali alguns 2 anos, chama Vanessa, e me procurou na convenção, preciso falar com você. Eu falei, beleza. Aí no último dia do evento, a gente tem um happy hour, eu chamei ela, falei, o que tá acontecendo? Ela, preciso te contar um negócio. E conta, ela falou, graças a Segurauto, o negócio que teu pai criou, que fez tão bem para vocês, hoje eu comprei uma chácara pro meu pai e pra minha mãe. Aí você viu que transformou a vida de alguém. Eu falei, cara, é isso. Por mais que a Segurauto oferecesse serviço a pessoas que mudassem a vida delas, você começou a ver na franquia a forma de realmente bater na vida de muita gente. Muita gente. A nossa história, às vezes ela vai assistir, se não sabe, mudou a missão da nossa empresa. Porque o dia que eu ouvi essa história, eu falei, cara, é isso. Eu estou disposto a trabalhar o resto da minha vida por isso, por esses momentos, de ver as pessoas conquistando as coisas que elas querem. E aí a missão da Segurauto é realizar e proteger os sonhos dos franqueados, colaboradores e clientes. Demais. Falei, é isso aqui que a gente luta todos os dias. E eu até brinco, o teu propósito, ele tem que estar muito alinhado com uma única coisa. Se não fosse pelo dinheiro, você estaria fazendo o que você faz? Exato. E o esporte me trouxe isso, porque eu estava disposto a gastar dinheiro, tanto no triatlo quanto no automobilismo, para fazer algo. Porque eu tinha tesão de fazer aquilo ali. E aquilo te fazia querer acordar, ter disciplina. Eu lembro que eu tinha treino diário, que eu acordava 4 horas da manhã e chegava em casa 2 horas da tarde. E, cara, feliz da vida. Mas muito feliz. Cara, eu tô disposto a fazer isso de graça. O que você consegue encontrar dentro do seu negócio que você está disposto a fazer de graça? Verdade. E aí, quando eu ouvi a história da Vanessa, eu falei, por isso eu estou disposto a fazer de graça. E assim, dá para perceber que esse seu espírito vem muito do seu pai. Assim, eu acredito que a própria Segurauto, o que ele desenvolveu, vocês quiseram seguir com a filosofia que ele tinha. O que você mais aprendeu com seu pai que você usa até hoje? Cara, meu pai, ele não era um cara de falar muito. Sim. Ele era um cara bem quieto, mas ele sempre falou assim, o meu maior patrimônio são os meus colaboradores. Então eu entendi o seguinte, cara, o time é o mais importante. Não independente da proposta, do que tem de estrutura. Não é negócio,
não é produto, é time. Se você tiver um time bom, pessoas que realmente acreditam no teu negócio, Que amam o que fazem. que amam o que faz, se você valorizar essas pessoas, meu amigo, você passa por qualquer situação. Pô, Gustavo, mas como você consegue falar isso tranquilamente? O negócio que meu pai criou tem 55 anos. Mais do que a sua idade. Passou por... Se as pessoas acham que agora é uma crise, você não tem noção das crises que meu pai já passou. Muito. E ele sempre repetiu a mesma coisa. O meu maior patrimônio são os meus colaboradores. Então, cara, para mim eu valorizo demais. A gente hoje tem colaborador que trabalha com a gente há 40 anos. Eu tenho colaborador que me pegou no colo. E o cara tá lá até hoje. Tem E ele gente de motivado 35. porque sabe que está construindo um legado, que ele conheceu o processo e vocês acreditarem, você não ter feito aquela venda, é isso que eu me pergunto. Você não ter feito a venda da empresa, talvez tenha sido a decisão que tenha motivado todos esses colaboradores a hoje amarem trabalhar na Segurauto. Posso estar errado? Provavelmente cada vez mais, né? Eu acredito que sim, mas eu acredito que o que faz eles permanecerem é o... Que ali eles identificaram que você também ama ali. É a forma que a gente Mais do que cria dinheiro. ali, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade para entender o seguinte. Não existe inovação sem confiança. Não existe. Inovação sem confiança. Não existe. Por quê? Inovação vai passar por erro. Claro. Não tem como você inovar sem ter que testar. Todo teste tem erro. Se o teu time não se sente confiante para testar, ele nunca vai inovar. O Pedro Faria trouxe isso há pouco, exatamente dessa forma. Então, como que eu crio um ambiente para que as pessoas se sintam bem? Para que elas possam ser elas no seu natural, que eu acho que é isso que a gente busca. É gerando confiança. Só que confiança, ela é exatamente como um amor. Cultivo, né? Não é do dia para a noite. Tipo, eu sou casado. Não foi a primeira vez que minha esposa me viu que ela se apaixonou. Não. Foi no dia que eu lembrei dela, durante o meu dia que eu liguei para ela. Foi no dia que eu fui na cozinha e trouxe algo para ela comer junto. Foi no dia que olhar que você teve a mais. fez. E não tem um dia específico que ela falou, a partir de hoje eu te amo. Não existe isso. É um E a cultivo. confiança é igual, cara. A confiança ela tem muito mais a ver com constância do que com intensidade. Sim. Certo? E é isso que a gente gera lá dentro. Um ambiente onde as pessoas se sentem protegidas. Né? Tem até um negócio interessante que a gente viveu recentemente na pandemia, que foi o seguinte. Quando começou aquela doideira, lockdown e não sei o quê, eu tava aflito. Porque eu acho que tava todo mundo, tipo, o que vai acontecer? Esse mundo vai acabar, as empresas vão fechar, né? Pra onde que entra? Até morrer mesmo, né? E aí, naquele momento eu falei assim, calma aí, o mundo já tá criando um caos. Se eu chegar dentro da minha empresa hoje e falar que eu não sei o que vai acontecer, que pode ser que eu mande todo mundo embora, eu vou estar transformando esse caos em 10 vezes mais. E eu não posso fazer isso. O que eu fiz? Peguei uma live, coloquei todos os colaboradores, a gente está falando de quase 300 pessoas, numa live, e eu falei o seguinte, gente, graças a Deus e ao nosso trabalho, a nossa empresa hoje tem caixa. Independente do tempo que durar essa pandemia, pela pandemia eu não mando ninguém embora. Nossa. Falei isso daí, todo mundo assistindo. Falei, então eu sei que é um momento difícil, eu sei que está todo mundo inseguro com o que vai acontecer, mas eu posso garantir para vocês, aqui dentro vocês estão seguros. Se cuidem, vamos trabalhar, todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Fizemos uma revisão do nosso planejamento. Então, a gente tinha feito planejamento nosso anual, acontece em novembro, eu estou falando de março. Uhum. Eu refiz, levando em consideração uma pandemia. Gestão de crise ali, né? Vamos mudar algumas coisas, né? Olhar alguns investimentos que talvez não faça sentido agora. E o bom de ser uma seguradora é que você sabe fazer as identificações clássicas, né? Assim, de riscos, de possibilidades. Sim, a gente faz isso todos os anos, sempre. E aí, o que aconteceu? O ano que a gente mais cresceu na história da empresa foi na pandemia. Então, às vezes, as pessoas esquecem desse simples detalhe. Que uma pessoa que sente confiança no ambiente que ela está inserida, ela produz 10 vezes mais.
Então, não gerar um medo interno é algo que é positivo no longo prazo. Sim. E a gente tem que entender que toda empresa foi feita para durar para sempre. Para deixar um legado, né? Para deixar um legado. Infelizmente, o que vem acontecendo? Os caras querem abrir empresa para vender, para ganhar dinheiro. Para lucrar e tirar o lucro. E aí é o problema, porque você sacrifica as pessoas para garantir um número. Essa é a falha. E ela acaba transformando essa pessoa em número. Exato. E toda vez que você transforma uma pessoa em número, você perde sensibilidade. E é exatamente o que você falou sobre cuidar dos colaboradores como um time, como ser humano. Pessoas. Apesar de... isso que eu ia falar. Apesar de você estar num esporte individual, na verdade ele já não é individual, porque você já falou não que existe, o seu coach estava ali, o seu mentor maior, o Nelsinho. Cara, o mérito é mais dele do que meu. Sem dúvida. Você seria a ponta do campo ali. Exato, eu só 9, fui né? uma peça do processo. Sim. Agora, se eu não tenho ele ali para me apontar o que eu tô acertando, o que eu tô errando, no esporte é exatamente igual, né? No Iron, no triatlon. Sim. Cara, eu sou um cara que eu acredito que tudo que você faz, ele tem que ser medido. Porque se você não consegue medir, você não consegue aprimorar aquele processo. E você nem consegue identificar a falha que pode acontecer. Exato. Então, para mim, assim, é muito mais... Eu nunca fui de entrar na pista e dar 50 voltas. Eu entrava na pista, 5, 10 voltas, saía da pista. Eu quero entender o seguinte, onde eu tô errando, onde eu tô acertando. Se você ficar rodando lá, você nunca vai ter identificação. Cara, um jogo de pneu na Porsche Cup é 15 mil reais, meu amigo. 50 voltas, acabou o pneu. Isso que eu ia perguntar, quantas voltas do... Caraca. Então, não dá adianta você ficar queimando o pneu. Então, o que você faz? Anda. Fiz o que eu acho que era. Sai da pista, abre o computador, abre os números, analisa, volta para a pista. Por isso que eu acho que você se apaixonou pela Porsche Cup, né? Porque une inteligência de estatística, une aplicação e execução. Sim. Eu acho que, cara, pode parecer meio louco, mas parece que você foi feito para isso, né? Parece loucura, mas você acha eu levo verdade? isso para dentro da empresa. Então, hoje você chegar na Segurauta, você olha assim, tem telas em todos os lugares com indicadores em tempo reais. Porque, cara, ninguém sabe o que melhorar se ele não sabe onde ele está acertando, onde está errando. E visualizando. Né? Então, tipo, cara... E outra, por que tem que ser em tempo real? Porque o teu tempo de reação é mais rápido. Você pode tomar uma decisão para suprir uma situação na hora ali. Eu falo para todo mundo. O teu se você vendedor... vê a cada mês, imagina se acontece uma coisa crucial no número que você identifica que for na metade do mês. Sim. Você perdeu a empresa. É o que eu falo. O teu vendedor ele não bate a meta no fim do mês. Ele não bate a meta no dia. Que acumulado não dá no fim do mês. Agora, se eu já sei que hoje ele já não atingiu... Tá no andamento. Cara, eu tenho tempo de corrigir esse processo. E isso vem muito do esporte. Então, eu treino. Amanhã eu já abro meu aplicativo para ver como que foi o treino. Aonde eu tenho que melhorar, onde eu atingi o pico, onde eu não atingi, como está o batimento, como está o pace, eu olho tudo. O Strava, eu até acompanhei, eu apresentei o evento do Henrique Avancini, Sei. Que é um dos atletas mais incríveis aí que eu acompanhei. Eu apresentei o Red Bull Rio Challenge, que era ele contra 4 pessoas se revezando contra ele. Cara... A inteligência dele nessa questão toda, e você vê lá no aplicativo, eu conheci o Strava através disso, aí eu fui ver, eu falei, cara, os caras no amador estão se desenvolvendo dessa forma. A nível profissional. A nível profissional. E assim, uma coisa que eu acho que é interessante perguntar você tem uma veia empreendedora forte e que talvez foi o que tirou a empresa que seu pai construiu e veio endividada, né, para sua administração, e você teve que ter ali mindset, uma mentalidade. Até o Pedro Faria falou que muita coisa, ele até, eu acho que vocês talvez se complementem, né? E a gente estava fazendo até o convite de vocês de fazerem uma entrevista juntos aqui. Legal. Ia ser um barato. Já convidamos ele, ele aceitou, então vambora, você está garantido. Pedrão onde ele quiser. Mas ele falou sobre mentalidade, mindset. E eu percebo que vocês têm até jeitos diferentes de ver o jogo, né? De ver as coisas, assim. Ele é um cara mais... eu estou conhecendo você agora, mas assim, você vê que ele é um cara mais frio, né? E você é um cara bem emocional, assim, de querer encontrar... Eu acho que ele falou até algo parecido sobre isso.
Da onde vem essa sua intencionalidade emocional, assim, de mentalidade, também encaixado do esporte? Cara, ou você se desenvolveu? Eu fui desenvolvendo, mas eu acredito que tem gente que treinou, tem gente que fez uma série de coisas. O meu foi na pancada mesmo. Então, tipo, você se colocar em situações que te tiram o equilíbrio, por muitas vezes, você começa a ter aquela situação como algo normal. Né? Então, você pega um cara que... Por que o pessoal que é do exército, eles treinam tanto momentos de combate? Para que o momento que aquilo for de fato, Sim. a emoção não fique tão exposta. Sim. Então, tem que parecer o mais real possível. E ele aplica a decisão sob aquela mesma tensão. Exatamente. Então, como o esporte te coloca em situações assim o tempo inteiro, então, pô, você tá numa prova, você tá com dor, você tá não sei o quê, cara, você tá num momento de estresse. Aí você tem que, naquele momento, tomar uma decisão racional. E com frieza. E com frieza. No começo é difícil, você erra muito. Com o tempo, você vai se acostumando a tomar decisões daquele jeito. Sim. Certo? E o negócio é isso. Cara, ninguém sabe o que um CEO, o que um empresário vive. Ninguém sabe, mas ele tem que ter a frieza e um mindset para tomar decisões racionais. Sim. Certo? Então, o esporte ajuda muito, a vivência ajuda muito. Né? Eu não sei se o do Pedro veio de vivência ou não, eu acredito que sim. Conheço a história dele, uma história muito difícil, por tudo que ele passou nos Estados Unidos. E o vencedor que ele é, então ele vivenciou isso. E eu também. Então eu levo esse legado comigo. Então eu sou um cara assim, o mundo pode estar caindo. Você olha para mim, parece que tá tudo tranquilo. Sim. Porque eu falo, cara, eu sou o cara que eu não posso entrar em pânico. Porque o dia que eu entrar em pânico, acabou a empresa. A vida de muitas pessoas, você há muito tempo, até pelo exemplo do seu pai, viu que a responsabilidade que seria dada a você, que ele tinha, interferia a vida de milhares, né? Ele foi muito bom, cara. Meu pai foi muito bom. Porque meu pai, ele me colocou para trabalhar com 14 anos. Só que uma coisa que ele sempre falou para mim foi o seguinte: a tua liderança ela é conquistada. A sua liderança ela não é imposta. Porque liderança imposta é autoritarismo. Então é o seguinte, você vai começar lá de baixo, cara. O meu primeiro emprego foi fazendo arquivo morto na empresa. Tipo um almoxerifado lá. Isso aí. Aí eu saí de lá, eu fui ser assistente de não sei o quê, eu fui office boy, e eu fui escalando. Só que a grande inteligência dele foi o quê? Neste processo eu fui conquistando a confiança das pessoas. Então no momento que ele tomou a decisão de falar, cara, agora vocês vão tocar o negócio, ele não precisou avisar as pessoas que a partir daquele momento eu seria o líder delas. Não, eu já tinha conquistado aquele espaço. Naturalmente elas viam que você foi para o chão de fábrica, poderia ter tido... E não é só isso, né? Porque isso pode acontecer de forma artificial. Sim. Alguém pode ter feito isso de forma artificial e durante o comportamento. Você se comportou como chão de fábrica. Cara, eu picava cartão. Cara. Você não usava da sua... Não, eu picava cartão, eu ia lá, o cara, pega aqui, vai lá no banco, não sei o que, depositar. Eu lembro que eu trabalhava com uma moça na Célia, que ela, cara, ela usava como se fosse office boy. Ela falou, pega isso aqui e leva o cheque não sei aonde. E, eu te empresto meu carro. Aí eu ia, vai lá, pega assinatura de propósito. Cara, e eu nunca questionei. Nunca. E eu acho que o jovem tem disso e a gente vai perdendo isso com o tempo. Porque naquele momento, para mim, o que era mais importante era aprender. Enquanto a pessoa entra em algo novo, cara... Menos perguntas, mais ação. Entra para aprender, meu amigo. Entra para aprender. E eu era isso. E eu ia sugando. Então eu queria entender como as coisas funcionavam. Fui lá, fiz emissão de apólice, fiz toda a parte de pagamento de parcela. Eu sei tudo que acontece dentro da minha empresa. E hoje você consegue dizer para o cara que está começando e que está entrando na sua empresa que você esteve lá e realmente vivenciou aquilo. Né? Não só isso, como a gente tem um momento dentro da empresa que a gente chama de hot coffee, que acontece uma vez por mês com os aniversariantes do mês, que são os colaboradores. Eu não tenho acesso a todos, mas nesse momento eu converso com eles e eu conto a minha história.
bacana. Eu falo, a minha história é essa. Muitos não imaginam. Não imagina. Aí eu falo, por que eu conto a minha história para vocês? Para vocês entenderem o seguinte. Não faça o que você está fazendo agora por fazer. Entenda que o cara mais importante para melhorar o processo que você faz hoje é você. Porque só você sente a dor desse processo. Só você sabe como que ele pode ser feito melhor. E eu, durante toda a minha jornada, eu quis melhorar o que eu fazia. Porque eu não acredito numa vida onde você viva sem melhorar as coisas. Não acredito. Para mim é o seguinte, evoluir, cara, né? Se eu tô aqui, fiz esse podcast, provavelmente eu vou assistir esse podcast algumas vezes pro próximo eu fazer melhor. Sim. É um desejo de evolução contínua, né? Exato. Claro. A gente veio Senão pra você vai isso. se estagnar e quem se estagna fica para trás, Exato, vai para e trás. perde a graça. É. E esse meu lado emotivo de pessoas é porque eu entendi o seguinte. Cara, no fim o importante são pessoas. No fim da tua vida, se você parar para pensar, e se você falar assim, cara, eu quero lembrar de um momento. Uma empresa pode morrer, mas uma pessoa é diferente. Né? O que eu penso é assim, se chegar no fim da sua vida, você perguntar para alguém, cara, me fala o momento mais feliz da sua vida. Eu tenho certeza que vai ter pessoas envolvidas. Certeza absoluta. Nunca Um momento você com os experimentando amigos, sozinho. um momento em família. É a mesma coisa viagem. Né? As pessoas falam, fala de uma viagem massa. Você pode até ter ido para um lugar incrível que custou 200 mil vezes. Mas às vezes aquele... A viagem dos amigos dos para amigos churrasco. que fez... Cara, eu lembro uma viagem que eu fiz com um amigo meu para Ushuaia e a gente ficou num hostel. Para quem não sabe, é o ponto mais baixo da América do Sul, né? É. E o hostel é tipo um hotel que... E interessante é o seguinte, eu tinha condição de ficar em hotel, mas meus amigos não. Você se igualou. Eu falei, não, mano, tá junto, a gente vai junto. A gente ficou no hostel. Cara, foi uma das viagens mais incríveis que eu pude ter com meus amigos. Foi um momento ímpar, assim. Então, eu entendi que isso é importante. Agora, para mim, que vou todo dia trabalhar, se eu não souber curtir as pessoas que estão ao meu redor, cara, minha vida não valeu de nada. Sim. Então eu vou lá para encontrar eles, para ajudar, para desenvolver. Cara, a sensação que para mim, assim, eu vejo que o meu dever está cumprido. É quando um colaborador, um ex-colaborador, como já aconteceu, me acha e fala o seguinte, Gustavo, a tua empresa foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Eu nunca me desenvolvi tanto como eu desenvolvi dentro da tua empresa. Eu falei, cara, é isso. A gente está aqui para isso. Desenvolver pessoas, fazer outras pessoas crescerem e provavelmente se você tiver esse foco, você vai acabar crescendo. Sim. E aí eu me pergunto, a sua forma de pensar, ela sempre teve, claro, um risco, né? Sempre tem. Muito grande. Então, assim, vocês, inclusive, numa seguradora, fazem essas análises. Você já fez a sua própria análise de risco e com certeza é alta, né? É de risco do que? Sem querer fazer seguro alto. Das decisões, né? São, assim, por exemplo, você pilotar a Porsche. Por exemplo, se alguém fosse fazer o seu próprio seguro. Agora não faria. Assim, né? Eu digo assim, você é piloto da Porsche Cup, você... Não, meu risco ele é agravado. No sentido de... Pelos esportes que eu escolho fazer. Claro. Estilo de vida. Eu falo isso e eu sou ex-jogador de futebol americano. Mas eu entendeu. Porém, estatisticamente falando, se eu não me engano, depois eu posso até pesquisar, nunca morreu um piloto na Porsche. São poucos que machucaram. Sim. A gente teve agora o Nelson Marcondes, que é um amigo meu. Cara, ele perdeu o controle do carro a 205 por hora. Ele estourou a roda, o pneu esquerdo, numa curva. O da frente? O da frente. Cara, ele foi reto. Ele estourou a barreira de pneu, passou o guarda-reio, cara, bateu na grade de Goiânia. Ah, já tinha aquela... como é que chama? Aquela areia... O gravel lá, né? Não, ali não era grama. Só que é o seguinte, pensa o seguinte, ele tinha uma barreira de pneu, ele bateu, a barreira explodiu, tinha um guarda-reio, ele bateu no guarda-reio, o guarda-reio estourou, ele foi parar na grade do autódromo. O guarda-reio é um metal encaixado, assim. Ele saiu andando, mano. No dia seguinte ele correu de novo, largou a outra corrida. A tecnologia a favor ali da... O carro é muito seguro. Isso que eu ia falar. O carro é muito seguro. Toda aquela estrutura metálica, ela tem uma proteção de uma... Cara, a gente tá preso num cinto de 6 pontas, mas muito preso. Então, puta, é preso mesmo, assim, você não, nem se mexer. Não a gente mexer, tem o Hans, né?
que é para não Ele segura Ele até segura qualquer aqui. chicote, né? A gente tem com uma roupa toda à prova de fogo. E a gaiola, né? Você está dentro de uma gaiola acho que deve ser aço, ferro, né? Que ela passa por aqui, ela tem que ter uma tela para não voar nada no rosto. Ah, porque pode cair um equipamento, uma roda, sair de um carro e ali segura, né? Cara, o carro é muito seguro. Eu me sinto muito mais seguro do que no trânsito. Dentro desse carro, do que dentro do meu carro e dentro de um kart, cara. Por mais que o kart lá dá 100 por hora. Sim, mas você não tem a... Mas o kart, cara, voar. Eu tenho medo de kart. Pode voar, né? Medo, porque você não tem cinto, não tem nada. Ali você sente... Pelo menos eu me sinto muito bem dentro do carro. Sim. Muito seguro. Aí agora... aí tá, também tem essa parte do risco, mas a gente quer agora entender como é ser campeão, né? Tipo, você sendo... Assim, eu não sei se você vai ser sincero a esse ponto, mas você não imaginava ser campeão. De jeito nenhum. E você antecipou... Uma etapa. Uma etapa, né? 2 corridas. 2 corridas. Que você faz numa etapa, depois 2 corridas. Cada etapa são 2 corridas. Isso. Então. Aí eu me pergunto, como é que foi essa sensação? Cara, vamos lá atrás. Eu comecei a correr porque eu queria esse desafio. Eu nunca pensei no fim do campeonato. Você não pensava, eu quero correr para ser campeão. Eu quero correr para a próxima prova eu ser melhor do que eu fui na última. Era isso o meu único objetivo. Rafa, o que eu tenho que analisar? Evoluir passo a passo. Acabava uma corrida, eu voltava pro box, assistia a corrida, olhava os números, via onde acertei da corrida. Não só do treino, não só do treino livre, não tudo. Eu quero ser melhor que ontem. E, cara, as coisas vieram acontecendo. Eu ganhei a primeira corrida, aí eu ganhei a segunda, eu bati uma vez. E a segunda corrida eu bati, eu não terminei a prova. Nossa. Na largada eu bati. E aí ficou um outro ensinamento para mim. Eu falei, cara, terminar a corrida é mais importante. Então, às vezes, não vale a pena ser... Até para você poder evoluir. Entender para evoluir. Não é só ganhar por ganhar. Você precisa de tempo de pista. Tem hora que você tem que arriscar? Tem, mas terminar é importante. Né? Então, ficou uma lição. Aí eu fui para Interlagos. Interlagos eu ganhei as 2. Aurático, local, você ganhar em Interlagos. As 2, só que aí começou a acontecer um negócio que não estava acontecendo. Eu comecei a ganhar na categoria de cima. Então eu ganhava na minha categoria e ficava em quarto na categoria esporte. Só para a galera entender. A Porsche Cup, na categoria que eu corro, que é a 991.2, ele é um carro 4.0 V6 de 485 cavalos. Certo. Dentro dessa categoria, ela tem Challenge, Sport e Rookie. São subcategorias. Certo? Eu entro na categoria. Primeiro ano, entro na Rookie. Se eu for bem, vou para Sport. Se eu for bem, subo para Challenge. Na minha categoria, eu ganhava. E eu ficava em quarto já na de cima. Tá? Então, eu comecei a andar, mesmo com o meu carro sendo uns 40, 50 cavalos mais fraco que os outros carros. Você não mudou a formação. O carro é o mesmo. É um carro reduzido. E aí isso começou a acontecer ali em Interlagos. Aí a gente foi para a Argentina, que foi a etapa internacional. Na Argentina, eu ganhei, no primeiro dia, eu ganhei na minha categoria e ganhei na categoria de cima. O Daniel até... E aí, isso tem até gravado, eles colocaram lá, foi a primeira vez na Porsche que isso acontece. Que um piloto da Rookie ganha na categoria Rookie com carro Sport, Rookie. Com carro Rookie. Eu ganhei nas 2. No outro dia, eu fiquei em primeiro na minha categoria e em segundo na outra. Nossa. Ali eu abri muitos pontos. Sim. E aí eu fui para a etapa de Goiânia. Aí na etapa de Goiânia eu ganhei na minha categoria. Cheguei acho que em terceiro ou quarto na de cima, no primeiro dia. O que já tinha me garantido uma pontuação muito boa. Aí no segundo dia, eu bati na última volta. Só que é o seguinte, lá existe uma regra que o quê? Se você completa 85% da prova, você pontua. Tá. Porque entendeu? Valoriza o fato que... Que é os 85%. Aí essa pontuação fez com que ninguém da minha categoria conseguisse me alcançar mais agora para a última etapa. Senão um cara poderia ser kamikaze e ferrar a corrida de um cara, né? Tipo, que pudesse ganhar. Acho que eles criaram até para isso. Exato. Aí tá. Aí para você chegar na vitória, a sensação da vitória. Isso deve ter sido, né? Cara,
quando eu bati, é até interessante estar falando do Max, porque o Max não sabia que tinha ganho e eu também não, porque eu bati. Eu falei, cara, vai ficar para Interlagos a decisão. Ele tá falando o Max, galera, é o Max Verstappen. A galera tá parecendo que é o Max Max, ali. meu brother, não é? Porque eu sou um grande fã do Max Verstappen. Eu também. Eu acho ele um puta piloto. Quem me segue sabe que eu posto todas as corridas do Max e cada vitória eu comemoro o Checo Pérez também. E aí eu bati na hora, cara. É engraçado, né? Como a gente respeita, assim, né? Então eu lembro que na última curva, um cara tinha batido em mim e meio que deve ter desalinhado a minha roda. Aí na última curva eu tava disputando já com a galera de cima. Então eu ia passar o cara pra ficar em terceiro na de cima. Eu já tava liderando na minha categoria. Uhum. E, cara, eu rodei de um jeito assim, cara, por que rodou tão fácil? O carro rodou, do que rodou, eu bati num outro cara e não terminei. A primeira coisa, bati o dedo no rádio. Rafa, perdão, velho, desculpa. Rafa, meu coach. Desculpa, cara, eu errei, cagada minha. Eu me cobro muito de errar, né? Cara, desculpa, parei o carro e tal, esperei acabar a corrida, saí, cara, e acabou, vou para Interlagos. Aí acabou a corrida, né? Tem lá o pódio, eu tava ali, né? Aí a Renatinha, que é a repórter, veio me entrevistar. Eu falei, mas por que ela tá me entrevistando? Foi o Gustavo. A galera acabou de me passar aqui que você é campeão. Nossa. Você não sabia da regra? Não sabia. Eu não sabia que a minha pontuação foi o suficiente. Porque você pontua, mas pontua pouco. Só que dependia do resultado dos caras que corriam na minha categoria. Os caras que corriam na minha categoria não terminaram a prova. Então eles não pontuaram naquela prova. Talvez arriscaram demais e poderia ter segurado. E não terminaram. Aí ela, você foi campeão. Puta, comecei a chorar na hora. Como é que bateu isso pra você? Nossa, cara. Veio... Cara, é um trabalho de 1 ano, né? Investimento. Você lembra, assim, não sei se você pode falar, mas você lembra o quanto de investimento nisso? Cara, pra você hoje correr bem ali na Porsche, né, na categoria que eu tava, você gasta 1,5 milhão ano ali. E você achou, valeu cada centavo, né? Valeu assim porque eu sou um cara que eu não sou competitivo com a outra pessoa. Eu sou competitivo comigo. Sabe? Sim. A pessoa pode ganhar de mim numa corrida, mas eu tenho que terminar a corrida com a sensação que eu fiz o meu melhor. Sim. Então, o cara realmente mereceu ganhar, ele fez o melhor dele e foi bom. Agora, eu posso ganhar, mas se eu não tiver a sensação de que eu fiz o meu melhor, pra mim é como se eu tivesse perdido. Fica com aquilo na cabeça, já aconteceu muito comigo. Entendeu? Então, esse ano foi um ano que, cara, eu tive que brigar muito comigo, né? De você ter medo, de você... desafio, né? De insegurança, né? De, você tá fazendo um negócio pela primeira vez, tantas pessoas confiam no que você tá fazendo. Então, aquela cobrança, ela é muito grande. Então, quando você recebe um negócio, cara, primeiro ano, eu tava na Porsche agora, o pessoal falou, cara, da tua evolução a gente nunca viu algo igual. Foi um fenômeno mesmo. Foi algo surreal, eles falaram. É muito legal, né? Porque a gente não espera isso. Eu não sou um cara que acredito, que eu espero o elogio de outras pessoas. Não. Eu sou o primeiro a, quando eu vou bem, bater nas minhas costas e falar, cara, você foi bem. Porque eu tenho essa autocrítica. Né? Mas a mesma crítica que vem e fala, você foi bem, ela bate também quando você toma uma decisão errada. E toda vez que você faz isso, você começa a melhorar as suas decisões no seu dia a dia. Sim. Então, se eu, sei lá, tenho que demitir alguém, cara, eu analiso 200 vezes aquela decisão. Se a decisão é correta. Para saber se é certa. Né? Tem aqui até um ditado que fala, né? Que tem 3 coisas que não voltam atrás, né? Que é a flecha lançada, a palavra falada e a palavra falada e a oportunidade perdida. Então, a hora que você lançou a flecha, meu amigo, não tem mais volta. Ou a hora que você falou alguma coisa, não tem mais volta. Então, essa autoanálise dos erros que você comete na sua vida, ela serve muito para você não cometer de novo. Né? Então é importante, pro lado bom ou ruim. Então quando você foi bem, você é o primeiro a ter que falar, cara, você foi foda. Não precisa gritar para todo mundo, mas por dentro você tem que falar. Você é do caralho, mano. O caminho é esse. Cara, e o nome da Evermart, a gente ficou assim, eu trabalho no marketing da Evermart e a gente acompanhando, né, pegando os vídeos e, cara, toda a etapa era uma surpresa. A gente, não, peraí, ele ganhou de novo? Aí a gente, cara, peraí, não tô acreditando, de novo? Aí o Daniel mandava mensagem e falava, cara, ele ganhou de novo. Aí a gente, cara, a gente não acreditava. Aí quando a gente chega aqui,
Eu, claro, faço uma boa pesquisa anterior, pergunto de pessoas que te conhecem, mas eu gosto de me surpreender também, né? E a minha maior surpresa foi saber que isso é muito recente, cara. É uma coisa de louco. Por isso que a gente tá aqui à frente de um cara que é um fenômeno na Porsche Cup real. Então, assim, a Evermart, quando a gente começou a ver ali o adesivo no carro, a gente sentiu na sua equipe, no seu time, e você abraçou muito a gente. E o pessoal começou a fazer as voltas rápidas contigo, que eu tô com uma inveja gigantesca de cada um deles, porque é uma das Ever Experiences que o pessoal mais comenta. Cara, a gente foi para Trancoso, fez várias outras de golfe, fez diferentes experiências. Só que essa, todo mundo que participou falou, cara, é coisa de doido. E é aurático aquilo ali, né? É louco. Eu levei meu irmão na última etapa pela primeira vez, ele foi na volta rápida, meu irmão. Ele já tinha assistido só. Só assistido, eu falei, vem pra dentro do carro. E aí coloquei ele e andei. Ele falou, cara, é surreal. Ele falou, a gente tem alguns carros lá que a gente gosta, a gente tem uma Ferrari, eu tenho um Porsche em casa. Ele falou, cara, é muito mais forte que os carros que a gente tem, mano. Eu falei, Reinaldo, é um carro de corrida. Não pesa nada. É de 0 a 100 em menos de 3 segundos, sei lá quanto que é. 0 a 100 em 3 segundos. É muito forte, cara. É muito forte. E você sente o... Não. E outra, não só acelera muito, como freia muito. Sim. E faz muita curva. Sim. Muita curva. Então, tipo, o que eu vejo, as pessoas que fazem a volta rápida, o que assusta não é o acelerador. O que assusta é o freio e a curva. Porque fala, cara, nós vamos voar. Sim. E o carro segura. Cara, e tipo... Eu lembro a primeira vez que eu entrei num carro para fazer uma volta rápida, eu fiz com o Nelson Piquet. Cara... Peraí, mas foi numa Porsche Cup? Foi na Porsche. Ah, tá. Eu tava freando com 100 metros. E ele foi frear faltando só 50. Freando assim, eu tô no passageiro. O encaixe. Não, eu tô no passageiro. Eu já tava apertando ali pra frear e ele ainda tava acelerando, entendeu? Tá. E é isso que eu vejo que as pessoas têm a sensação quando andam comigo. Porque eu fui aquele cara, então... Dentro do teu cérebro, você fala, pô, eu já vou frear aqui para fazer a curva. E aí você olha para mim, eu tô acelerando ainda. Entendeu? Essa é a diferença. O cara vai lá e mete o pé no freio, o carro segura, dá volante, ele entra. É surreal. Então, quem não participou tem que participar. Não, eu Agora, no dia 3, o meu convite está feito para você ir lá andar comigo. Estarei lá, com certeza. Ó, Daniel, Nath, me liberem que eu tô dia 3 de dezembro. Você vai ver que é Interlagos. Interlagos tem uma... Nossa, mano. Tem todo um... Isso que eu quero te falar. Você tá com a missão de... Cara, assim, esse capacete que você tá agora... que é o do Max, você tem o sonho de que ele assine, né, na Fórmula 1, que vai ser... 13. E assim, como é que é essa sua paixão ali pela Fórmula 1 e a admiração pelo Max? Cara, minha paixão pela Fórmula 1 começou pelo meu pai. Ele já gostava. Cara, meu pai era louco pela Fórmula 1. Eu tive a oportunidade de assistir a última corrida que o Ayrton Senna ganhou no Brasil. Em 1993, se eu não me engano. Quando ele estava na Williams já. Em 94 ele morreu e ele não ganhou no Brasil. Ele morreu depois e não ganhou. Em 93 eu fui assistir, eu tenho foto com o Senna. E, cara, eu lembro que todos os domingos era assistir Fórmula 1 em casa, cara. Era ligar a televisão e assistir. E, cara, isso ficou a minha vida inteira, assim. Então eu acompanhei, praticamente todos os títulos, né, do Hamilton. Eu vi... a época que o Hamilton andava com o Nico, assisti Fórmula 1 em Mônaco, assisti Fórmula 1 em Monza, eu assisti Fórmula 1 em Montreal. Cara, eu acompanho muito a Fórmula 1. Mônaco é surreal, né? A gente teve pela Ever com o Daniel lá. Eu assisti lá a Fórmula 1, então, tipo, não tenho nem o que falar. Apesar de que eu acho que Monza, a galera vibra mais, né? O italiano, ele é muito expansivo e os caras vão, é muito legal. O sobrenome Zanon é italiano. Isso que eu ia perguntar. Então, talvez isso seja bem DNA ali, né? Pode ser, né? Quando você
começou a pegar esse espírito, seu pai já devia ter esse espírito latente, você ainda no Autorama ali talvez. Sim. Eu me lembro muito das corridas e acho que talvez para molecada assim, que não vivenciou o Senna, não sabe a emoção que era assistir. E assim, talvez pessoas como você e o Nelsinho, toda essa nova geração que parece até que que tem um piloto, eu esqueci, o sobrenome dele é muito difícil. Não, tem o Filipe Drugovich. Drugovich, Drugovich, ele é um ele piloto... ele foi campeão da Fórmula 2. Campeão da Fórmula 2, piloto de teste agora na Fórmula 1. Nossa. Só que a gente tem ainda o Enzo Fittipaldi. Ah, o Enzo, sim. Que tá disputando, tem grandes chances aí de estar também pra Fórmula 1. Cara, e como é que você vê isso, assim, esse crescimento? Eu vejo assim, os dois pilotos são excelentes, só que pelo histórico eu vejo que o Enzo talvez tenha mais chance, inclusive, do que o Felipe de estar numa Fórmula 1. Sim. Por quê? Qual você acha? Porque o Felipe ele já correu alguns anos na Fórmula 2. Não foi que ele entrou pra Fórmula 2 e foi campeão. Ah, tá. Entendeu? Ele correu, acho que é o terceiro ano dele, é o segundo. Já o Enzo é o primeiro ano. E brilhou. E tá voando. Né? Então, pode ser... O que vai ser bom é ter um brasileiro correndo de novo na Fórmula 1. Eu acho que o Brasil merece. Né? Dentro de toda a história que a gente tem aí no automobilismo, seria muito bacana. Só que meio que uma boa parte das pessoas pegaram o Max como um filho brasileiro, né? Ele é casado muito, cara, com a Kelly Piquet, que é a irmã do Nelsinho Piquet. E ele é um cara diferenciado, né? Você vê que é um cara que é muito focado, muito novo ainda. Ganhou o ano passado, já foi campeão esse ano de novo. Então eu gosto muito. Inclusive o meu carro é 33 por causa do carro dele. Eu sou fanático ali também e eu acho que assim, eu falo também da Red Bull Racing, né? A cultura da Red Bull quanto ao automobilismo e até o marketing que é feito, ele é muito o estilo do brasileiro, assim, da gente se apaixonar. Eu acompanho todo o feed lá e quando eu vejo até antes, né, nas eliminatórias, nas qualificatórias, quando ele chega lá e o pessoal comemorando qualificatória. Então eu acho que ele tem uma vibração e eu acho que vem também da equipe. Sim. E aí você também, eu acho que começou a amar o automobilismo porque ele precisa de muita gente. O mecânico, o campeonato de construtores é vibração pura. Sim. Eles ali calculam cada detalhe. A Red Bull Racing fez também muito sucesso do Max porque as trocas da Red Bull são, assim, de grande resultado, né? 3 pontos... Chegou... Você vê que a Ferrari perdeu muitas provas por problema não é nem dos pilotos, da própria equipe. De planejamento, de estratégia, de pit stop, erros bobos em pit stop. Então, cara, como que você não vai valorizar um time? Sim. Onde depende tanto, é engenheiro, é mecânico, é muita gente envolvida. Né? E isso para qualquer negócio. Um jogador de tênis, as pessoas, não, é o jogador. Cara, o jogador é bom, mas se não tiver um técnico ali, um cara que tá do lado, um cara que tá analisando, que tá vendo por fora... E você ter a humildade de ouvi-los, né? Exato. Porque às vezes o técnico... eu fui head coach do Botafogo Reptiles. Tem muito jogador que é super talentoso que não ouve o head coach, que não ouve o técnico. Ele se põe numa posição, esse cara ganhou há muito tempo, esse cara ou ele não fez o que eu faço, eu lanço melhor que esse cara, não sei o quê. E essa arrogância não leva à evolução. Acho que também tem essa questão de você ser humilde e ouvir o seu mestre e entender o processo, né? Eu falo para todo mundo, independente da opinião, ouça. Claro. Depois toma a sua decisão. O grande problema é você nem dar ouvido. Agora ouve, cara. O que é que você acha? Eu acho isso. Legal, analisa, fez sentido, vou implementar. Para mim não fez sentido. Legal, mas, cara, você perde muito quando você não ouve. Sim. Eu faço isso com o meu time. Eu ouço todo mundo, cara. Todo mundo. Tem esse momento que eu contei, que o time aniversariante senta. Todo mês eu sento com os meus melhores franqueados. A gente tem todo um ranking. Os caras vão para Rio Preto, pago para eles ir lá. E eu ouço eles, cara. Sim. Porque a sensibilidade está na ponta. Se você deixa de ouvir a ponta, você perde a sensibilidade. Sim. E ele começa a ver que você... E se ele começar a ver que você não tem acesso a isso,
ele começa a ter desprendimento com a causa, né? Exato. Você mostra... Isso que eu queria até te estimular a falar. Você ter um sentimento de causa em tudo que você entra, de botar muito amor e afinco naquilo ali, né? Por mais que, beleza, seja uma empresa que tenha vindo do legado do seu pai, claro que o amor vem dali, os riscos, o medo de não fluir da forma que foi, precisou dessa sua gana de amor ao que faz, assim. Isso é um negócio que eu falei essa semana, cara. Eu falei, cara, não faça as coisas de qualquer jeito. Isso é meu. Fazer, né? Se for pra fazer de qualquer jeito, não faça. Não faça, cara. Eu sou assim. Se eu não vou pôr 100% da minha atenção em algo que eu tô fazendo, eu nem começo a fazer. Então, pô, eu tô aqui num bate-papo com você. É 100% do meu tempo, da minha dedicação nesse momento. E isso é pra qualquer coisa da minha vida. Sim. Se eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ali. Eu vou fazer o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não atinja a expectativa de alguém. Isso daí é outros 500. Mas é o meu melhor. E eu vejo muita gente querendo fazer só o que é possível. Ou fácil. E aí que tá o erro. Então eu falar pro meu time, galera, se você escolheu fazer algo, seja o melhor. Minha mãe um dia falou, eu até postei acho que essa semana. Minha mãe falou assim, eu não usei essa frase ali porque ela é meio pesada. Mas eu lembro um dia que minha mãe chegou pra mim e falou assim, filho, se você quiser ser gari, pegador de lixo, você vai ser. Mas seja o melhor. Independente do que você escolha, seja o melhor. Ponto. Isso daqui eu levei pro resto da minha vida. Falei, vou correr de Porsche, eu vou ser o meu melhor. Eu vou fazer... E fazer por merecer, né? Eu vou fazer o meu melhor. Ponto. Sim. Pode ser que o meu melhor não ganhe prova, pode ser. Mas saia de lá com a sensação de que eu entreguei 100%. Esse que é o ponto. Sim. Eu vi e isso alinha bem com uma frase que o Cristiano Ronaldo, eu até citei recentemente, eu sou muito fã dele, ele falou, se eu não acreditar que eu sou o melhor, eu não vou saber, eu nem preciso. Ele tem que e também você acreditar que você vai ser o melhor e fazer por merecer, né? Sim. Porque não adianta, né? É só a crença, é a aplicação diária. Essa rotina diária entrou na sua mente com o tempo e hoje, para você se motivar a isso, como você se estimula nisso? Assim? Cara, eu acredito muito em rotina. Sim. Muito. Eu acredito assim, você precisa de motivação para começar. Para começar, você precisa de motivação. Mas para continuar, você precisa de disciplina. Todo dia eu acordo e treino. Faz mais de 7 anos. Todo dia eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, vou treinar. Até um ponto que é tão natural pra você. Cara, se eu não acordar e não treinar, é a mesma coisa de eu ter acordado e não escovado o dente. Só que demora um tempo pra chegar nesse ponto. Só que a partir do momento que você entende que não existe resultado sem esforço, acabou. Então a minha rotina, pra mim, o Pedro fala e eu repito, rotina é libertador. Quem não tem rotina não consegue entregar. E ele trouxe isso, exatamente. E eu, assim, admiro muito as pessoas que têm uma disciplina muito acima, porque ela vai conseguir o resultado independente do tempo. Assim, se vai ser curto, longo, ele vai conseguir o resultado. Porque recompensa, cara. Sim. Recompensa. Você chega ali, dá o seu melhor. Se você der seu melhor sempre, contínuo, uma hora chega. Não tem, assim... a fórmula mágica... O pessoal quer muito fórmula mágica. Por que eu acho que o pessoal quer fórmula? Porque ele pega uma coisa que alguém experimentou e que a pessoa acha que deu certo. O próprio Pedro falou aqui. Ele disse, o pessoal quer muito fórmula, não sei o quê, e o que ele mais aprende é com os erros dele, e ele não quer dizer para os outros, pega essa fórmula. Acho que todo mundo quer a fórmula mágica, vende o guru, faça xixi aqui, não sei o que ali, blá, 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 blá. Não é, meu amigo. Né? Você tem que começar a entender que a sua experiência está em muito esforço. Eu não sabia lançar uma bola, o quarterback é uma posição muito complexa no futebol americano, eu não sabia lançar uma bola a 10 metros em 2006, quando eu comecei
Em 2007 eu me tornei o recordista de passe para touchdown, porque eu era o primeiro a chegar no treino, o último a sair do treino. Quem quisesse receber uma bola, desde uma pessoa que nem conhecia jogar, eu estava lançando para ela. E eu fui criticado inicialmente porque eu não teria o talento. E eu me tornei seleção carioca, fui campeão carioca, segui, ensinei outros caras a jogar na minha coisa, e o cara falou, você não tem talento. E, cara, já vi outras pessoas falando assim, o esforço vence o talento, o esforço vence o talento. Eu sempre falei isso. A frase que eu falo é, eu prefiro 1000 vezes um esforçado sem talento do que um talentoso sem disciplina. Também. Até pela cultura. Esse cara aqui vira um câncer. Né? Esse cara que ele mostra que ele consegue, às vezes ele consegue, né? O talentoso, ele tem às vezes, ele pode acertar. Assim, às vezes isso tem no quarterback. O cara bota uma bola no fundo, ele acaba acertando e ele diz, não treinei, mas botei aquela bola no fundo. Aí ele quer dizer que o mérito foi dele, mas na verdade, quero ver ele manter isso aí, vencer jogos, vencer campeonato. Sim. Né? Não é feito dessa forma, né? O cara achar que a sorte define, aquele resultado pode definir a pessoa. Eu repito porque eu vou exemplificar isso. Então, eu prefiro um disciplinado sem talento do que um talentoso sem disciplina. Uhum. Quer um exemplo? Neymar e Cristiano Ronaldo, meu amigo. Sim. Não tem como a gente falar que o Neymar não é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Não tem como. Não tem. Você vê pelo tato com a bola, tudo. Como ele bate na bola. Só que não tem como falar que ele é mais disciplinado que o Cristiano. E agora a gente chega num ponto. Quem teve mais resultado? Quem tem 7 bolas de ouro? É o talentoso ou o disciplinado? Sim. Tá aí. Sim. E o que eu ainda mais vejo no Cristiano é o que você falou sobre ser focado em querer ser o melhor e não se focar em outras coisas. Eu acho que ele... E a gente abre muito mão das coisas. Você abriu mão de muitas coisas para poder estar onde está? Demais. Eu acredito que para qualquer negócio que você escolha... Você tirou esse 1,5 milhão que você poderia ter investido na Seguralta, podia ter investido... Mas eu acredito que isso daí é dinheiro. Eu já abri mão de muito tempo, que custa muito mais que dinheiro. Sim. Certo? E para eu poder ir lá e fazer um Ironman, eu abri mão de mais tempo ainda. Eu abri mão com o tempo da minha família. E hoje eu ainda abro mão com o tempo com a minha família para ajudar outras famílias que são os meus franqueados. Agora, não existe recurso mais caro do que o tempo. Porque o dinheiro você ganha e perde. O tempo você só perde. E não tem como voltar atrás. Não volta atrás. Então, escolher muito o que você vai abrir mão do seu tempo é muito importante. Esse é um ponto que eu falo para todo mundo. Cara, você quer ter resultado? Você quer ter sucesso no que você faz? Sabe exatamente o que você tem que focar. Aonde você tem que dedicar o seu tempo. Eu vejo muito empresário atendendo um monte de amigo e desfocando do negócio dele. Chega um cara lá, bate na porta. O fulano tá aí. Tá, atende o cara. E tira foco do negócio dele. Como eu tive que administrar meu tempo muito bem para poder treinar, trabalhar e ficar com a minha família, eu comecei a antecipar minha agenda em 6 meses. Eu sei o que eu vou fazer daqui 6 meses. Esse nosso podcast está marcado há quanto tempo? Meses. 3. E quando eu comecei a fazer isso, e olhar o que eu estava marcando, eu fui vendo o que realmente era importante eu fazer. E eu fui eliminando as coisas que eu sabia que não fazia sentido e que não ia levar no que eu estava buscando. E aí o resultado começou a aparecer. Então no meu negócio foi assim, no esporte foi assim, e a gente tem que abrir mão de muita coisa mesmo. Sim. E é normal. Sim. E sobre família, assim, eu sei que é íntimo a gente chegar nesse ponto, mas assim, hoje você construiu sua família, né? Viveu algo que acho que todo mundo sonha, né? Em seguir e construir o legado, assim. O que você quer deixar de ensinamento mais primoroso para sua família? Cara, eu tenho 2 filhos. Eu sou casado com a Karina, a gente tem 2 filhos, o Miguel e a Helena. Eu sou casado desde 2010. É isso. 12. Então, 12 anos. O Miguel tem 7 anos, a Helena tem 2, vai fazer 3 anos agora. E eu acredito o seguinte,
A gente tem que levar para nossas famílias os princípios, valores e princípios, que são coisas que eles vão levar para o resto da vida deles. E o grande valor que eu deixo para o meu filho é o seguinte, que a palavra dele tem que valer mais que um contrato. Só que a atitude dele tem que valer mais que a palavra dele. E isso para mim, assim, ele tem que entender isso, ele sabe, e isso eu falo para ele, é inegociável. Os seus princípios e os seus valores são inegociáveis. E até quem vai estar com você também, né? Exato. E isso eu levo para dentro da empresa, todo mundo sabe disso. Meu amigo, você pode errar, você pode fazer eu perder milhões. Pode ser que eu não te mande embora. Se você for honesto. Mas se você quebrar princípios e valores, você pode ter trazido 1 bilhão para dentro da empresa. Você vai ser dispensado. Esse daí é o que eu levo pro meu filho. Tá muito acima do resultado financeiro. Muito acima. E isso quebraria algo que você construiu lá atrás que fez ser o sucesso que é, né? Exato. E que é o que te mantém para puxar um legado, para ter uma empresa que seguiu e que está se parecendo quase meio século, né? Passou de meio século. Eu lembro um cara, isso aqui é uma história interessante. Eu nunca falei essa história para ninguém. Um cara chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu tô com um negócio aqui que vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, cara. Mas milhões. Aí eu falei, o que é? Não, é uma empresa de tabaco. Eu falei, tô fora. Eu falei, não, mas... Cara, você não tá entendendo, cara. Eu perdi minha mãe de câncer de língua e pulmão por causa disso. Não faz sentido nenhum. Você pode falar que você vai me antecipar 100 milhões que eu tô fora. Quebra os meus princípios e valores. Não quero. Sim. Nem dei ouvido. Não precisa falar mais nada, falei pra ele. Sim. Isso iria até muito contra o que você quer fazer, que é transformar a vida de pessoas, né? Isso transformaria negativamente. Exato. Pessoas. Então, cara, Eu também 5 anos sem fumar, graças a Deus. É isso. Que é um mal, né? Que, assim, você levaria ao mal as pessoas e, beleza, teria um bem financeiro, mas você não dormiria, Exato. Passaria por cima dos seus valores. É isso. Gente, ó, chegou no nosso limite aqui. A gente vai ter o Zanon num especial com Pedro Faria. Vambora. Já está confirmado. A gente só vai acertar essa agenda para daqui a 6 meses. Mas a gente sabe que, ó, você é um exemplo para Ever. Assim, todo mundo que trabalha lá dentro se motiva mais e mais quando vê você vencendo. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai aprender, compartilhar. E um exemplo como você é um exemplo bem Ever, né? Bem do nosso padrão. E quero estar com você mais vezes. Dia 3 de dezembro, com certeza estarei lá pra gente fazer essa volta rápida e realizar um sonho. Muito obrigado mais uma vez pelo... Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer enorme ter o nome da Evermart aí no meu carro, poder carregar isso comigo. E pode ter certeza que, como eu disse, eu vou sempre entregar o meu 100%. Pode ser que não seja o suficiente, mas vocês podem ter certeza que aquilo ali é o meu melhor em todas as etapas. E muito obrigado por acreditar aí nesse projeto. Tamo junto. E você que assistiu, deixa o like, faz um comentário aqui pro nosso campeão de 2022 da Porsche Cup. Tenho certeza que você vai acompanhar muitas vitórias ainda do Zanon e pela Eversports. Pode seguir eversports.br também e entendam que tá Ever e até o próximo.